E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como você consegue gerenciar, né, os seus modelos utilizando o MLflow. Aqui a gente vai falar basicamente sobre um módulo específico que é o MLflow Models, né? E a gente vai tocar um pouquinho em relação a como você consegue deployar esse modelo. Eu vou falar isso dentro de um contexto local, a gente não vai fazer basicamente subir esse cara num serving da vida, mas a gente vai fazer tudo local para ver como é que funciona essa dinâmica, até construir uma aplicação Flask utilizando esse endpoint, beleza? Bom, indo para a definição, quando a gente fala sobre MLflow Models, o que vem à cabeça de vocês? Bom, para mim, nada mais é do que a forma como eu vou conseguir organizar o meu modelo, né? Ou melhor, os artefatos que englobam esse meu modelo dentro do MLflow. Quando a gente fala sobre isso, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: quando você vai salvar um modelo dentro do MLflow, necessariamente ele não vai apenas salvar o arquivo, né, serializado do modelo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um pickle da vida. Ele vai acompanhando de outros artefatos, né? Por exemplo, dentro do MLflow ele vai com o artefato ML Models, por exemplo. Ele vai com o artefato do Conda Environment. Ele vai com o artefato, basicamente, isso aqui são arquivos YAML, os parâmetros que você treinou o modelo, necessariamente, por exemplo, qual notebook eu usei, tudo isso vai tudo dentro de um contexto em que a gente engloba, né, não apenas o arquivo pickle, mas como você vai organizar isso, quais artefatos você está salvando dentro do contexto do seu modelo, né? E além disso, tem basicamente, tal como eu falei, alguns formatos, ou melhor, alguns modelos, eles contêm informações essenciais, né? Tipo, tal como o próprio modelo, a dependência, o formato que você está salvando. E falando sobre formato em relação a isso, você consegue justamente trabalhar com alguns frameworks dentro do MLflow, né? Eu estou falando do Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch e tem o Monks. Quando a gente fala do Monks, pense que quando você está trabalhando com o Scikit-Learn, vamos colocar aqui, né? O Scikit, espero ter acertado, Scikit-Learn. E quando você está trabalhando com TensorFlow, aqui, TensorFlow, vamos colocar mais um, beleza? Vamos colocar o PyTorch aqui, PyTorch. Beleza. Quando você tem esses dois caras aqui, vocês concordam que a forma que você está salvando esse artefato modelo, aqui, vou mudar de cor para ser diferente. Quando a gente está salvando esse artefato modelo, você concorda que dentro do PyTorch, ou melhor, dentro do PyTorch é diferente, né? Não vai ser igual. Dentro do MLflow não, do Scikit-Learn é diferente. E dentro do TensorFlow é diferente. Então eles não vão estar serializados da mesma forma. E aí onde é que eu quero chegar? Quando você trabalha e salva esse modelo dentro de um formato ONCS, você consegue criar uma camada aqui meio que transparente que vai fazer o quê? Ele vai fazer com que todo modelo salvado dentro do contexto ou formato ONCS, né, seja acessível por todos esses caras aqui. Então você fica meio que agnóstico, você consegue trabalhar nessa forma, e você consegue de certa forma não ter que se preocupar, putz, se eu vou reutilizar esse modelo, quando você salva em formato ONCS, na verdade, as setas aqui são o contrário, tá? Quando você vai utilizar esse modelo em um formato ONCS, você consegue se reutilizar, por exemplo, utilizando Scikit-Learn, TensorFlow e PyTorch, beleza? Espero que de certa forma, alto nível, é isso, tá bom? Bom, o que eu quero dizer agora que a gente vai fazer dentro desse vídeo? Quando eu expliquei exatamente em relação a, putz, a gente vai fazer um treinamento aqui, né? Tô falando de gerenciar basicamente o ciclo de vida, né? A gente vai fazer um treinamento, a gente vai salvar esse modelo, tá bom? Salvar o modelo. E a gente vai fazer um deploy local. Deploy local. Bom,
basicamente essa aqui vai ser a nossa linha do tempo para esse vídeo, tá bom? Onde a gente vai fazer justamente o training do modelo, a gente vai fazer também, vai salvar esse modelo e vai fazer um deploy local, beleza? Bom, vamos para a parte prática hoje, que eu quero mostrar basicamente como é que você consegue fazer isso. Bom, indo aqui explicando basicamente como funciona a nível de código, aqui a gente vai fazer o fluxo que eu acabei citando lá. A gente vai treinar, a gente vai salvar o modelo, a gente vai reutilizar e por último, a gente vai expor uma API, tá bom? E a gente vai criar aí uma aplicação Flask, Dummy, só para ver como é que isso funciona. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então aqui, eu já instalei o MLflow, já instalei basicamente a maior parte dos componentes aqui que eu preciso, né? O Scikit-learn, o MLflow. Não vai se utilizar o Pandas, a gente vai usar um dataset, basicamente que já vem dentro do Scikit-learn.dataset. E então não precisa basicamente estar importando algum CSV aqui, tá bom? A gente vai fazer justamente o import do MLflow. Segundo, a gente vai fazer o import do MLflow Scikit-learn. Eu tô com o Copilot basicamente habilitado aqui, tá bom? Mas eu recomendo que você desabilite para você justamente digitalizar, né? Entender e meio que acabar internalizando isso. Por que eu utilizo o Copilot no meu dia a dia? Porque me facilita até não ter que fazer basicamente tarefas que eu acho repetitivas, né? Tipo, então quando eu tô meio que ter que fazer alguma função que vai transformar data X em Y, peço pro ChatGPT me dar isso, o Copilot aqui, e a gente segue a vida, né? Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer, beleza? Bom, continuando aqui aos nossos imports, a segunda coisa que a gente vai fazer aqui basicamente é fazer o quê? Fazer um front Scikit-learn. Só que aqui a gente vai pegar o Scikit-learn datasets, beleza? Porque eu quero fazer o load do dataset da Iris, e a gente vai pegar também o Scikit-learn. A gente vai usar a classificação do Random Forest e a gente vai fazer justamente o import para poder fazer o split, né, desse cara. Vai ser o modo selection, import, train, test e split. Fechou. Feito isso, o que eu vou começar a fazer então? Quando a gente está trabalhando com o MLflow, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente abrir uma run, né? Para ele conseguir identificar, putz, caraca, esse cara começou a logar alguma coisa, criou um experimento, então eu vou trabalhar dentro dessa run para conseguir fazer o treinamento e salvar o meu modelo, beleza? Como é que você abre uma run? Eu expliquei isso no primeiro vídeo, acho que no segundo eu também acabei fazendo. Então, basicamente você vai fazer um with mlflow.start run, beleza? 2 pontos. E aqui a gente vai fazer basicamente o load dos dados. O dataset do Iris, sem muito segredo, vai ser igual a data, igual a load Iris, beleza? Esse é basicamente o método que a gente está lendo aqui, dessa biblioteca, Scikit-learn. E a gente vai fazer justamente o split, né? Vai ser train, vírgula, test, train. Vou dar um tab aqui. E a gente está justamente se importando desse módulo aqui que vai receber o data e vai receber a target aqui, beleza? Bom, feito isso, a gente vai partir justamente para o treinamento do nosso modelo, beleza? E como é que a gente vai fazer o treinamento desse modelo? Vai ser model, vai ser igual a quê? A random forest, que é o nosso classificador aqui. E aqui dentro desse módulo aqui, a gente vai receber o número de estimators, que a gente vai ser 100, tá bom? E vai pegar o random forest, vamos colocar aqui 42 mesmo, beleza? E o último nome mais importante pra cacete, a gente vai pegar o model fit aqui para poder fazer justamente o treinamento, né? E aí vai pegar o xtrain aqui. E a gente vai pegar o y-train, que é basicamente nossa target. Fechou? Bom, basicamente, depois de fazer o feed, o que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar o nosso modelo dentro do MLflow. Lembrando que a gente está dentro de uma run ainda, então a gente consegue fazer isso. Então a gente vai pegar aqui, salvar o modelo.
E aqui a gente vai fazer o que? mlflow.scikit-learn.logModel, beleza? O que a gente vai receber aqui? O modelo, e a gente vai receber também o artifact path. Por que eu quero fazer isso? Quando a gente for dar um model serve lá, a gente vai precisar passar o path de como eu salvei esse meu modelo dentro do MLflow. Hoje eu não vou abrir a page do MLflow, a gente vai fazer tudo via linha de comando, tá bom? E eu vou salvar basicamente esse modelo basicamente local, então não vai estar exposto em algum server, né? Então eu preciso passar justamente o path que eu estou salvando para que eu possa reutilizar depois. Então vai ser random forest model, beleza? E aqui eu vou dar um print só para falar, putz, seu modelo foi salvo. Modelo salvo. Uma carinha feliz aqui. Bom, só que quando eu vou basicamente fazer o model serve, eu vou precisar da run ID, que é basicamente quando eu vou abrir, né, uma nova thread no MLflow, né? Eu acabei balançando aqui. Quando eu vou mover basicamente uma thread no MLflow, ou abrir uma thread no MLflow, eu vou precisar basicamente dessa run ID, a última run ID que eu abri, para mim poder fazer o model serve via linha de comando. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a last run que eu estou abrindo, né? Esse é mlflow.search runs, que é basicamente o método que eu vou precisar para poder encontrar basicamente a última run. Esse é order by, né? E aqui a gente vai dar um start desk, forma descendente, tá bom? Vou colocar manual aqui, eu vou usar o iLog aqui para poder pegar a última run e tranquilo. Só que eu preciso pegar a run ID estritamente, né? Só que eu estou recebendo basicamente alguns parâmetros. Eu não quero alguns parâmetros, eu quero apenas a run ID. Não todos os parâmetros, eu quero a run ID apenas. Fechou? Last run recebe basicamente run ID. Perfeito. E aqui, então como ele está sugerindo, eu vou dar um print e o último run ID é esse cara daqui. Vamos colocar para executar? Bom, já com o nosso terminal aberto aqui, lembrando, não devia estar fazendo isso, tá? Eu estou usando basicamente a nossa base aqui, a nossa environment base, eu devia ter criado uma outra, mas segue a vida. Bom, primeira coisa que vai fazer é dar um python main.py. O que ele vai fazer? Ele vai salvar, justamente vai rodar, né? Vai pegar o load desse modelo, vai fazer o treinamento, vai salvar, e a gente vai pegar a última run ID, que é esse cara daqui. Por exemplo, eu salvei tudo aqui. Lembra quando eu falei exatamente sobre quando você usa o MLflow Models, ele salva alguns artefatos. Por exemplo, quando a gente vai aqui em artefato, dentro do Random Forest Model, que foi que eu salvei aqui no Artifact Path, você vai ver que ele tem o que? O Conda e YAML, né? Basicamente, que são os módulos, né? O environment que eu utilizei para treinar o modelo. Esse é o ML Models, né, que recebe alguns hiperparâmetros aqui. O Pickle, arquivo, a Python env e o Requirements, né? O que isso vai fazer? Quando você fala sobre MLflow Models, necessariamente você está falando o seguinte: pô, eu vou organizar basicamente alguns artefatos dentro desse cara para que eu possa reutilizar depois, eu possa ter uma reproducibilidade desse cara, né? Que eu possa chegar em um outro ambiente e simplesmente dar um pip install menos r requirements txt, instalar tudo que eu preciso e dar e treinar novamente o modelo, reutilizar esse modelo com as mesmas environment, ou melhor, com as mesmas bibliotecas que eu tinha anteriormente, beleza? Isso aqui que é o MLflow Models, necessariamente. Beleza, dando continuidade aqui, a gente pegou a nossa última run, né? O que a gente vai precisar agora é justamente fazer o serving desse cara, né? Fazer o MLflow Model Serve.
como é que a gente faz isso? Simples. A gente chega aqui, dá um ml flow, models, já tenho esse cara aqui, já tinha rodado esse comando antes, eu vou reutilizar e eu vou passar basicamente a run ID que a gente acabou pegando, tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu tive alguns problemas com o environment, eu tive que instalar o PyTest na mão e tal, utilizando o Brill, coisas de SEO, tá bom? Eu acho que provavelmente se não montar esse problema, e se vocês tiverem, podem utilizar basicamente esse comando que está aqui, setando e forçando a run ID e o path necessário para você conseguir instalar e utilizar, beleza? Executou, o que vai acontecer? Deu erro porque provavelmente o path não é o mesmo, não é a mesma. Chega aqui, deixa eu trocar esse cara daqui, model, vamos colocar esse carinha daqui, vamos ver se agora vai. Bom, foi. O que está acontecendo aqui? Lembra, se eu pegar esse cara e tentar acessar ele diretamente, eu vou ter alguns problemas, né? Tipo, se eu chegar aqui, ele vai dar not found, né? Mesmo se eu pegar, por exemplo, /invocations, vai falar o quê? Method not allowed, porque eu preciso passar um content type, né? Que é basicamente o que eu vou meio que fazer o score desse modelo. Então, voltando para o nosso VS Codezinho aqui, eu vou abrir um outro terminal, tá bom? Mais um outro terminal aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um cur nesse cara, para a gente conseguir, de certa forma, fazer um prediction. Como a gente está falando de load iris, basicamente dataset iris, a setosa provavelmente vai retornar 0, né? Tipo, então a prediction foi 0. Bom, a parte do MLflow eu decidi deixar para outro vídeo, tá ficando longo demais. Na verdade eu tenho feito vídeo de 15, 10 minutos, eu acho, 10 a 15 minutos e tal, nesses últimos vídeos. Então eu acho que eu decidi parar por aqui, eu vou fazer uma parte 2, justamente fazendo meio que esse export, né, para API, beleza? Então, fazendo uma revisãozinha do que a gente fez aqui. Bom, a gente mostrou um pouquinho de como funciona o gerenciamento, né, utilizando o MLflow Models. A gente fez um treinamento, né? A gente fez também, a gente salvou também esse modelo dentro do salvar modelo, e a gente fez um deploy local, entenda-se fazer um MLflow server, beleza? Bom, foi isso que a gente fez aqui. A gente fez uma request dentro do terminal para ver como é que é justamente essa prediction. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? Bom, qualquer coisa deixe aí nos comentários, dúvidas, sugestões, a gente tá aberto a isso, beleza? Valeu, falou!